Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. Dia do Controlador de Operações Aéreas Militares. Dia Nacional do Aço. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 30 graus, Belém, Pará. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,99. Valor do euro, em alta, R$ 6,57. Índice Bovespa, em baixa, 1,32%, 123.931 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,6%, valendo R$ 462.039. IPCA, em alta, 1,31%, fevereiro de 2025. Taxa Selic, em alta, 14,25%, 19 de março de 2025. Valor do ouro, R$ 578,70. Notícias nacionais. Brasil começa a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Os cidadãos com passaporte dos 3 países precisarão de visto para entrar no Brasil a partir desta quinta-feira, quando entra em vigor o decreto do Poder Executivo que estabelece a exigência. Segundo Itamaraty, a medida segue o princípio da reciprocidade. Milhares de indígenas marcham em Brasília em defesa de seus direitos, demarcação das terras e saúde e educação fortalecidas são as demandas. Municípios paulistas têm novos prefeitos, as cidades de Eldorado e Neves Paulista elegeram novos prefeitos no último domingo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em Eldorado, 11.006 eleitores estavam aptos a votar, a cidade conta com 50 sessões eleitorais distribuídas em 18 locais de votação. Em Neves Paulista, eram 7.084 eleitores aptos a comparecer às 22 sessões dos 4 locais de votação. Procuradoria-Geral da República denuncia ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por desvio de emendas parlamentares quando ele era deputado federal. Processo corre sob sigilo. Polícia Federal deflagra operação rastreio para combate à distribuição de cédulas falsas em Divinópolis. Mandados foram cumpridos em São Tomás de Aquino contra suspeitas de disseminar dinheiro falso pela região. Polícia Federal mira corrupção e outros crimes no sistema penitenciário de Pernambuco. Mandados judiciais visam desarticular esquema de corrupção e tráfico de drogas envolvendo agentes públicos e detentos no presídio de Igaraçu. Polícia Federal deflagra operação para combate ao abuso sexual infanto-juvenil na Paraíba. A ação visa investigar crimes de produção, disseminação e armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil, aliciamento de criança e estupro de vulnerável. Polícia Rodoviária Federal encerra operação Descanso Legal. Realizada em todo o país, a ação tem o objetivo de identificar motoristas de caminhão que ultrapassam o limite de tempo de direção permitido pela legislação de trânsito. Além de identificar práticas que provocam riscos para quem passa pelas rodovias federais, como o excesso de peso transportado e o mau estado de conservação dos veículos. Acidente de ônibus, na madrugada de terça-feira na MG 223, entre os municípios mineiros de Araguari e Tupaciguara, deixa ao menos 10 mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Veículo tinha 46 ocupantes, 18 feridos foram levados a hospitais. Dengue, São Paulo, Minas Gerais e Paraná concentram 73% dos casos e 86% dos óbitos. Estado de São Paulo registrou 305 das 430 mortes no país em 2025. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anuncia 80 municípios prioritários para ações contra a dengue. Desses, 16 ainda não haviam sido incluídos na estratégia de vacinação contra a doença e devem passar a receber as doses. Segundo a pasta, o estado de São Paulo concentra 55 municípios que integram a lista, seguido pelo Paraná, com 14. Proposta é reduzir os casos graves e os óbitos pela doença. Prefeito de Angra dos Reis pede apoio federal para construir abrigos comunitários reversíveis, que possam acolher as famílias afetadas sem comprometer o funcionamento de escolas. O município foi atingido por temporais no fim de semana. Balneário do Sol, localizado em Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul, é fechado após banhistas serem atacados por tambaquis. Desde o início deste ano, foram registrados 30 ataques dessa espécie a turistas. O comportamento agressivo dos peixes é atribuído, em parte, à alimentação inadequada proporcionada por visitantes. Contas públicas têm déficit do governo central de R$ 19 bilhões em fevereiro. Dívida bruta está em 76,2% do PIB. As estatísticas fiscais foram divulgadas nesta terça-feira pelo Banco Central.
Custo da cesta básica sobe em 14 capitais brasileiras em março. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, responsável pela pesquisa, as maiores elevações observadas no mês de março ocorreram nas capitais da região sul do país, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Somente Aracaju, Natal e João Pessoa apresentaram redução no custo médio da cesta. IBGE, Indústria Reco em 7 dos 15 locais pesquisados em fevereiro, conforme aponta a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta terça-feira. No consolidado do país, houve retração de 0,1%. Dólar fecha perto dos R$6 após Trump elevar pressão sobre a China, e Bovespa fecha em queda. O real, que nos últimos dias apresentou desempenho superior a de pares, amargou a maior perda entre as moedas mais relevantes nesta terça-feira. Ciência e tecnologia. Instituições se unem para desvendar pinturas rupestres em Itatiaia. Pesquisadores do Museu Nacional, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Parque Nacional do Itatiaia fazem parte de um grupo de trabalho criado para buscar respostas sobre as recentes descobertas de pinturas rupestres em uma área do parque, localizado na Serra da Mantiqueira, em uma área de divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. A investigação quer decifrar mistérios como a idade e as origens das pinturas, encontradas em uma gruta. Descoberta pode dar pistas sobre povos originários do estado do Rio de Janeiro. Espécie de lobo extinta há 12 mil anos é recriada por startup. Colossal Biosciences afirmou que 3 exemplares dos lobo terrível nasceram em outubro. Cientistas discordam que lobos terríveis tenham retornado da extinção. Startup norte-americana Colossal Biosciences divulgou ter recriado 3 animais da espécie, extinta há mais de 10 mil anos. Esportes. Morre ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo e Inter, aos 87 anos, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de próstata. Ele foi titular na seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. Sorocaba vence o Tijuca no tie-break e é campeão da Superliga Feminina B, decidindo a competição em casa. Time carioca sai atrás, vira para 2-1, mas leva nova virada e é derrotado por 3-2. Os dois times estão garantidos na elite do vôlei na temporada 2025-26. NBA, time de Nikola Jokic demite treinador na véspera dos playoffs. Michael Malone comandou o Denver Nuggets por 10 temporadas e conquistou o título da NBA com a franquia em 2023. Notícias internacionais. Volodymyr Zelensky diz que chineses foram capturados lutando pela Rússia na Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano, os homens tinham documentos que confirmavam as identificações. Rússia e Estados Unidos realizam nova rodada de consultas em Istambul, na Turquia, em 10 de abril. Conversas devem ter foco na estabilização das embaixadas. Rússia não vê motivo para assinar tratado de paz com o Japão, diz Kremlin. Acordo entre países serve para encerrar formalmente a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha suspende programa de admissão de refugiados da ONU. Coalizão governamental que se prepara para assumir o poder visa restringir a imigração no país. Vulcão em erupção nas Filipinas lança quase 4 quilômetros de fumaça. Embora a maioria dos moradores locais já tenha sido retirada no ano passado em antecipação à erupção, as autoridades pediram aos moradores próximos ao vulcão que permanecessem em alerta e evitassem a área de perigo permanente de 4 quilômetros. Coreia do Sul dispara alerta após Coreia do Norte cruzar demarcação militar. Segundo o Estado-Maior Conjunto, tiros de advertência foram conduzidos depois que cerca de 10 pessoas cruzaram a linha na área oriental da zona desmilitarizada. Mercados globais se recuperam após 4 dias de desvalorização. Bolsa japonesa Nikkei registrou um aumento de 6,02% e o Topix subiu 6,26%. Donald Trump mencionou o Japão como um dos países com os quais pretende negociar um acordo comercial, em meio à imposição de tarifas. Cerca de 50 hipopótamos são mortos envenenados por antraz na República Democrática do Congo. Segundo autoridades, corpos foram encontrados flutuando no rio Ixaxi em um dos grandes lagos da África. As mortes representam uma grande perda para o parque, que abriga cerca de 1.200 hipopótamos e que tem lutado para manter populações ameaçadas por décadas pela caça ilegal. A causa do envenenamento ainda não está clara. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que o país rejeitaria categoricamente qualquer ação militar unilateral dos Estados Unidos no México e que tal ação militar não resolveria nada. Seus comentários foram em resposta a relatos de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando ataques de drones a cartéis de drogas no México para combater o tráfico através da fronteira. Novas tarifas de Trump sobre produtos da China chegarão a 104% nesta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos confirmou a ameaça de retaliar o país asiático e anunciou nesta terça-feira uma nova tarifa de 50% em cima das taxas já impostas anteriormente aos produtos chineses.
Jato executivo cai na água e deixa 5 feridos nos Estados Unidos. A aeronave derrapou para fora da pista em North Bend, Oregon, na segunda-feira. Avião parou na água cerca de 30 metros depois do final da pista. República Dominicana tem ao menos 44 mortos após teto de boate desabar. Equipes de resgate correm para socorrer cerca de 100 pessoas que ainda estão presas sob os escombros da boate Jet 7 em Santo Domingo, capital do país. Governo paraguaio entrega informações de suposta espionagem para o Ministério Público do país. Em meio à crise diplomática com o Brasil, promotora foi informada por chanceler paraguaio sobre a ação de inteligência. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1555, o cardeal italiano Marcello Cervini é eleito papa com o nome de Marcelo II. O seu pontificado iria durar apenas 21 dias. Em 1682, René Robert Cavelier de La Salle, um explorador francês, descobre a foz do rio Mississippi, reivindica o território para a França e o chama de Louisiana. Em 1860, em sua máquina chamada fonoautógrafo, o impressor e bibliotecário francês, Leon Scott faz a mais antiga gravação conhecida de uma voz humana audível. Em 1865, o general sulista Robert Edward Lee rende-se ao militar e político norte-americano Ulysses Simpson Grant, em Appomattox, pondo fim à Guerra Civil Americana. Em 1867, compra do Alasca, o Senado dos Estados Unidos ratifica o tratado com a Rússia para a compra do Alasca. Em 1891, o Jornal do Brasil é fundado pelo advogado, jornalista e político brasileiro Rodolfo Dantas. Em 1928, o islamismo deixa de ser reconhecido como religião estatal na Turquia. Em 1941, fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por Getúlio Vargas, após os acordos de Washington. Em 1967, o primeiro Boeing 737 faz seu voo inaugural. Em 1969, o avião supersônico britânico Concorde 002 termina com êxito seu voo de teste. Em 2002, no Brasil, é criada a Universidade Federal de Campina Grande a partir do desmembramento da Universidade Federal da Paraíba. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.